Uma visão que só pode ser alcançada, como eu citei, por tudo que foi construído até então. E compartilhando com vocês, e vocês estando de acordo com isso, né, se os nossos corações nessa noite se interligarem no mesmo propósito, nós queremos seguir nesse rumo, nós queremos alcançar objetivos juntos. Creio eu que é do Senhor, mas não é nada de imposição, é um compartilhar para que você, com o coração aberto, avalie, para que com o coração aberto você possa receber e se ver parte deste novo momento que a igreja está vivendo e vai viver. Amém? Graças a Deus. Você recebeu aí uma cartinha? Tem na projetão, produção? Nós vamos lendo juntos e eu vou pontuando. Mas antes da gente ler, quem não tem o meu número de celular, levanta a mão. Pega o celular, quem não tem, e anote aí agora. Alguém não recebeu a carta e deseja? Bem lembrado. Nós entregamos por família. Isso, mas tem até algumas pessoas que não receberam. Quem não tem meu número de celular, já anota aí, 991 43 4545. Porque, irmãos, nós não vamos debater esse assunto aqui hoje, tá? Mas qualquer dúvida que você tenha a respeito do que nós vamos ler e eu expor aqui para vocês, você vai mandar para mim via WhatsApp, para que a gente converse, para que a gente alinhe, para que eu esclareça dúvidas que porventura ficarem ainda no seu coração. Ok? Antes de nós lermos também, vamos ler juntos Romanos 12, 5. Carta aos Romanos 12, 5. Assim, em Cristo, nós que somos muitos, formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Amém. Glória a Deus. Pode voltar a carta, por favor. É preciso, antes, amamos família. Tá? É preciso entendermos que o corpo de Cristo é um só. Isso, apesar de lógico, é de difícil assimilação, já que vinculamos a Igreja de Jesus, que é um organismo vivo, com a igreja estatutária, que é a organização necessária para o reconhecimento dos homens. Aqui nós precisamos entender essa diferenciação. A Bíblia chama a igreja de corpo de Cristo, amém? Amém. Corpo é um organismo vivo, certo? Corpo, igual o corpo que você tem aí. Ele está vivo, ele se movimenta, ele respira, ele se alimenta, ele precisa às vezes de descanso. Então, a igreja é chamada do corpo daquele que nos salvou. Mas muitas vezes nós confundimos a igreja, corpo de Cristo, com a estrutura, o prédio, aquilo que é registrado lá no cartório, nas instituições que reconhecem que aqui se reúnem pessoas para fins religiosos.
Então nós precisamos fazer essa diferenciação. Precisamos entender que a igreja, que é uma só no mundo, ela está dentro das instituições chamadas de igreja. Talvez nós não devêssemos nem chamar a igreja, instituição de igreja. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas existe a igreja no papel, lavrada em cartório, a igreja de forma jurídica, a igreja como qualquer outra instituição por aí. E existe nós, a igreja, pessoas. Esse é o corpo vivo. Amém? Portanto, a verdadeira igreja não é a estrutura do prédio, não é aquilo que se lavrou lá, mas é aquilo que Cristo constituiu e chamou de seu próprio corpo. Por quê? Porque Ele quer se movimentar, respirar, descansar, ir e vir, se divertir através de nós. Ou seja, nossa cabeça está à destra de Deus, mas o corpo de Cristo está na terra, eu e você. Quando nós nos reunimos, quando nós estamos juntos, entre 2 ou 3 ou mais, quando a família de Deus se reúne aqui, ela é chamada de igreja. E é essa igreja que Deus vê. Deus não vê o prédio. Aliás, quando Jesus voltar, o prédio vai ficar, mas você vai subir. Amém? Amém? Ó, eu gostei desse amém. O prédio vai ficar aqui. E paz, meus irmãos. O prédio vai ficar e é o anticristo que vai usar ele, porque ele vai estar governando sobre toda a terra. Tá? Então, nós zelamos, cuidamos do prédio para o bem-estar do corpo de Cristo. Aleluia. Procuramos fazer o nosso melhor com a estrutura. Mas não é isso que é a igreja. A igreja somos, quando nós nos unimos. A igreja não sou eu sozinho. A igreja é quando eu e você concordamos, buscamos ao Senhor juntos. Amém? Ao refletirmos sobre a unidade da igreja no mundo, percebemos que apesar de muitas instituições existentes, é dentro delas que se encontra a verdadeira igreja. Isso que nós estamos falando aqui. Aquela que o Senhor reconhece como sua. No entanto, essa compreensão também nos mostra o imenso desafio diante de nós. Quanto maior for o número de pessoas, maior a dificuldade de alcançar essa unidade. E essa tarefa se torna ainda mais complexa quando essas pessoas estão divididas entre diferentes denominações, cada uma com suas doutrinas, práticas e tradições. Então imagine, eu e você somos igreja, somos o corpo de Cristo, que está aqui no Jardim América, mas tem corpo de Cristo também, logo ali embaixo, logo do outro lado. Nesse exato momento, várias partes do corpo de Cristo estão se reunindo para cultuar ao Senhor. Durante 24 horas ao redor do mundo, existe uma parte do corpo de Cristo que está buscando a sua presença. Nós nos identificamos com essa forma de culto quadrangular do Jardim América. Mas existem outras pessoas que creem no mesmo Salvador que eu e você, e que estão em outras denominações, que fazem um culto diferente, mas a sua fé no Salvador e no Senhor Jesus Cristo é a mesma que a minha e a sua. Amém? Amém? Você compreende isso? Amém. E apesar dessas diferenças, aos olhos de Cristo, todos nós somos um só corpo. Porque Cristo não tem vários corpos. Seria bizarro, como dizem os jovens. Eu sou jovem. Seria esquisito uma pessoa com uma cabeça e vários corpos. É um corpo só que tem várias funções. E nós, como a parte do corpo de Cristo chamada e aqui é do América, precisamos entender a nossa função. Assim como um membro do seu corpo, cada membro tem sua função.
Então suponhamos que o América seja a ponta do dedinho. Nós precisamos entender que nós somos a ponta do dedinho e agir como tal. Vai ter uma característica totalmente diferente da ponta do dedão da outra mão. Amém? Amém. Então nós não nos comparamos com ninguém e não competimos com ninguém. Amém. É por isso que essa igreja, quando alguém fala assim, pastor, eu não estou me adequando mais a esta realidade aqui do corpo de Cristo, nós abençoamos a pessoa para que ela encontre o lugar dela. Não estamos aqui para competir, não estamos aqui para dizer que esta comunidade é melhor do que a A, B, C, D, porque no final das contas todos somos um só. Glória a Deus que você é inteligente. E o Espírito Santo está aqui para revelar isso aos nossos corações. Então, eu peço encarecidamente, irmãos, não distrate os nossos irmãos diferentes. Não os ignore. Não ache que você é superior ou que você também é inferior. Todos nós somos o mesmo corpo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Mas Deus nos chamou para servi-lo aqui, nessa comunidade. E como ponta do dedinho, nós vamos ser o melhor ponta do dedinho que nós podemos ser. Amém. Esse é o desejo do nosso coração, para a glória de Deus. E o objetivo é o quê? É buscar esta unidade. E nós não vamos fazer isso com competições, com comparações. Tudo isso é estratégia maligna para nos desviar do foco. Nenhum tipo de competição é aprovada pela palavra de Deus. Não no reino de Deus, não para as coisas de Deus. Não estamos aqui competindo. Porque talvez você vá ouvir o que nós temos a dizer nessa noite e você vai se sentir tentado a falar assim, eu faço parte da melhor igreja de Maringá. Não deixe essa mentira entrar no seu coração. Nós vamos construir a melhor igreja. Ninguém vai construir melhor igreja coisíssima nenhuma. Nós vamos assumir aquilo que Deus tem para nós, independente de qualquer coisa, cooperando com os nossos irmãos, estejam eles nas diversas denominações ao nosso redor. Amém. Portanto, devemos reconhecer que nos tornarmos unânimes por nós mesmos é impossível. Mas esse é um ponto positivo, já que o Espírito Santo é quem realmente promove isso. Então nós estarmos em comunhão num grande número de pessoas é possível. Estarmos em união num grande número de pessoas nos é possível. Mas entrarmos em unidade, ou seja, parecermos um só, nos é impossível. Quem pode fazer isso é só o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo pode, de fato, fazer com que eu e você e um monte de pessoas ao redor do mundo, ou esta comunidade, venha pensar de uma mesma maneira, falar uma mesma coisa, sentir uma mesma coisa, nos mover numa mesma direção. Só o Espírito pode fazer isso. Isso é algo bom. Sabe por quê? Porque nós nunca vamos poder bater no peito e falar assim, nós conseguimos. A gente fez porque a gente é bom. Não. No momento em que nós entramos em unidade em algum sentido, nós vamos ter que reconhecer, foi Deus que fez. Amém. Foi o Espírito Santo que fez. Aleluia. Todos comigo? Amém. Ao trazermos essa reflexão para a igreja local, por mais que seja um número de pessoas muitíssimo menor, o desafio não diminui. Ao longo desses 30 anos de existência, perseguimos esse objetivo com altos e baixos. Aprendemos muito e continuaremos caminhando
para o propósito da unidade do corpo de Cristo. Amém. Desde quando essa igreja nasceu, ela busca ser um só em Cristo. Amém. Investindo na igreja local, investindo nos ministérios, criando programas, criando eventos, para que nós possamos ser um a cada dia. Sendo uma atribuição do Espírito Santo, existe a parte que nos cabe em todo esse processo. E isso é muito importante para a nossa meditação, organização, para enfim agirmos em sinergia com Ele. Creio que em todos esses anos Ele foi pedagógico para que nossa visão daqui para frente seja refinada e alinhada com o fim de sermos mais assertivos em nosso propósito. Amém. Então eu quero deixar bem claro que o propósito dessa igreja sempre foi a unidade. E ele vai continuar sendo a unidade. Amém. Amém? Todos concordam até aqui? Amém? Amém. Glória a Deus. Sempre nos dedicamos a cooperar com o Espírito, direcionando nossas atenções, energia, recursos e dons para fortalecer a unidade da igreja local. Especialmente na grande reunião do templo, que é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Nosso esforço foi para promover a unidade aqui no templo. Agora o convite é para que toda essa entrega seja canalizada à célula mais essencial dessa unidade, a família. Amém? Amém. Então, se nos é muito difícil impossível alcançar a unidade entre todos nós, porque somos muitos, daqui em diante, nós vamos canalizar nossos esforços para que nossas famílias sejam unânimes. Aleluia. Nós queremos focar no casal, nós queremos focar na família, o casal e os filhos. Tudo bem, gente? Amém. Por mais que a família sempre tenha apoiado e sempre apoiará a igreja, a ideia é que a igreja seja muito mais suporte para a família do que tem sido. A família é um polo menor, onde se pode e deve aprender a unidade. E posteriormente, essa cultura construída nos lares se espalhará e contagiará toda a igreja. Aleluia. Então entenda o seguinte: ao invés de nós estarmos focados com todas as nossas energias, promovendo a unidade dos irmãos como um todo aqui na igreja, nós queremos canalizar toda essa força, toda essa energia para a família, procurando acompanhar as famílias, ajudando elas a serem estruturadas na palavra, Amém. a alcançarem a unidade entre si dentro dos seus lares. Porque se todas as famílias aqui representadas vierem para a casa do Senhor já em unidade, vai ser mais simples de nós alcançarmos a unidade aqui dentro. Amém. Amém? Amém. Antes de sermos uma família na igreja, precisamos ser uma igreja familiar. Por quê, meus irmãos? Muitas vezes, e essa é uma observação que eu tenho feito ao longo dos anos, juntamente com minha esposa, nós percebemos que, não estou falando propriamente do nosso povo, mas estou falando da igreja em geral, que nós temos observado, onde o Senhor tem nos levado, é que boa parte das famílias, elas têm encontrado um refúgio dentro da igreja, uma ocupação. As pessoas têm se entregado ao ministério, e isso é bom,
As pessoas têm participado das atividades da igreja e ninguém quer que isso pare, amém? Amém. Mas não com a prerrogativa de fugir de casa. E isso tem acontecido. Às vezes nós queremos tanto estar na igreja, não pelo Senhor, não pela obra de Deus, mas porque a gente não vê a hora de escapar daquele ambiente que nos sufoca. Porque muitas vezes, como família, nós nos perdemos ao longo do caminho. Nós desaprendemos qual é o nosso lugar dentro da casa. E como nós lemos no texto, o slogan "Amamos família" não faz parte do nosso coração. Talvez muitos na igreja do Senhor pelo mundo estão arrependidos de terem constituído família. Porque quando eram do mundo, fugiam das suas casas para não ter que lidar com filhos, esposa, e iam para o bar. Mas agora se converteram. E agora eles fogem para a igreja. Porque nós aprendemos a nos converter ao Senhor. Mas a expressão de que nós somos convertidos ao Senhor é quando nós nos convertemos uns aos outros. E os primeiros que nós precisamos nos converter são os de dentro da nossa casa. Portanto, nós temos esse objetivo. Deus tem incomodado o nosso coração há tempos. Algo que começou a fluir lá entre o meu coração, o coração da minha esposa, e nós vimos a necessidade de começar a lidar, a tratar com casais. Porque a família começa com o casal. Então nós começamos a perceber que o diabo não quer que você deixe, ele não está preocupado que você esteja aqui frequentando os cultos, desde que a gente não se converta aos nossos verdadeiramente. Desde que a maior preciosidade para nós esteja estar com a nossa família, viver família. Então, Satanás, ele nos enche de toda espécie de atividades e de coisas. E muitas vezes a própria igreja tem sido uma dessas atividades, que tem nos roubado de dentro do nosso lar, da comunhão com os nossos filhos, da comunhão com os nossos cônjuges. E essa parte da igreja de Cristo, por mais que ela seja tão pequena, ela não quer seguir nesse rumo. Eu, como pastor, minha esposa, nós não queremos seguir nessa direção. E se você estiver entendendo isso, se você entender isso, e quiser somar forças conosco, não será um caminho fácil, mas será uma história gloriosa. Amém. Dessa forma como antes de sermos uma família na igreja. Então não adianta nós apregoarmos aqui, somos uma família. Porque aos olhos de Deus, de fato, somos uma família, amém? Amém. Somos filhos do mesmo Pai, nosso irmão mais velho é Jesus Cristo, o Senhor. Glória a Deus por isso. Mas antes de nós apregoarmos isso, nós precisamos ser uma igreja familiar, ou seja, que essa realidade seja vivida lá, naquele lugar onde você mora e você chama de lar. Amém. Uma igreja familiar. Amém. Dessa forma, inverte-se o foco e o fluxo do que temos disponível no corpo de Cristo.
Imagine que todo o seu corpo esteja buscando extrair das células todo o possível para parecer saudável e forte. Essa é a igreja de forma geral atualmente. É uma igreja que está buscando extrair das células, ou seja, da família, algo para que pareça ser forte e saudável. Mas agora imagine que todo o corpo está se esforçando para irrigar as células, família do corpo. Não apenas para parecer saudável e forte, mas que de fato seja. Amém. Porque se você cuidar das suas células e elas forem saudáveis, e elas forem fortes, todo o seu corpo será forte e saudável. E muitas vezes nós estamos nos esforçando para transparecer a glória de Deus. Nós estamos fazendo muita força para que isso aconteça e seja visível ao mundo. Mas Deus quer que de fato nós venhamos transparecer a glória dele nesse mundo. Como? Através de cada família que congrega nesse lugar. Assim, a família de Deus será de fato a congregação de muitas famílias. Famílias que estão perfeitas dentro da sua casa? Não, mas que estão começando a seguir nessa direção de se converter um ao outro, de se entregar um ao outro, de se revelar um ao outro, de abrir o coração, de contar os seus segredos e de buscar as soluções dos seus problemas juntos. Não competindo dentro de casa, mas assumindo o seu lar, assumindo seu cônjuge, seus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém. E o Senhor vai começar essa grande obra, que nós queremos ver aqui, mas Ele vai começar lá dentro da sua casa. Amém. Ele vai fazer algo maravilhoso dentro da sua casa. Aleluia. Imagine uma igreja lotada de casais apaixonados, de filhos bem cuidados, amados, encaminhados. Quem não vai querer vir para o corpo de Cristo? Como isso funcionaria na prática? Você está se perguntando aí, né? Bem, todos os ministérios e departamentos precisam passar por uma reavaliação de suas ações para que possamos alinhá-las a essa nova maneira de ver. Nossos cultos e eventos precisarão ser pouco a pouco remodelados para que essa característica seja perceptível e eficaz, para que não sejamos uma igreja familiar apenas no nome. Então, nós vamos precisar readequar alguns ministérios, departamentos, às vezes até os nossos cultos, horários, dias. Entenda, irmão, eu não estou abrindo mão de você. Eu não estou falando para você, vai lá para a sua casa, não precisa vir para a igreja. Você está entendendo isso, né? Amém. Alguns entenderam. Todo mundo está entendendo isso? Amém. Amém. Nós queremos continuar nos reunindo aqui. Porque aqui é onde eu e você vamos manifestar essa graça de Deus que está sendo derramada lá na nossa casa. E vai continuar sendo derramada aqui como a grande família do Senhor. Aleluia. A ideia de amar família não é amar só a família que o Senhor te deu lá dentro do seu lar, é amar a família de Deus. Amém, Jesus. Então, a adequação dos ministérios, a adequação dos departamentos é tudo para favorecer agora, não mais a grande família de Deus, mas para favorecer a família, a sua família. Para abençoar a sua família, para que a igreja, as atividades da igreja não venham competir com as atividades que você tem com a sua família. E aí é claro que você vai pensar, pastor, mas do jeito que eu estou, se você me der mais tempo na semana,
eu vou ter mais tempo para pecar. Se a gente não tiver todas essas atividades, para onde que eu vou? O que eu vou fazer? É por isso que o desafio é grande. Nossa ideia é dar mais tempo para que você tenha qualidade de vida com a sua família. Amém. E não para que você pegue esse tempo e vá fazer coisas para você mesmo. Amém. Se enfiar em mais um curso, termina esse primeiro para você fazer o outro. Mas vai passar tempo com a sua família em nome de Jesus. Amém. Para você se enfiar em hora extra, porque aí não vale, tá? Aí não vale. E eu não estou aqui eu já tenho meus aninhos aí, 47. E nós não podemos nos enganar, irmãos. Sabe por quê? A igreja, de uma forma geral, muitas vezes ela é impulsionada a ter muitas atividades, porque senão o crente vai ter muito tempo para ficar com a cabeça vazia. E o ditado já diz, né? Mente vazia. Então, a ideia não é te dar tempo para você ir pecar, não. Se você está entendendo essa visão, se você abraçar essa visão, eu não tenho como ir lá na sua casa supervisionar você. Eu não tenho como ficar acompanhando a sua família e nem vou ficar olhando o seu Instagram. Mas o Senhor nos deu uma família para nós sermos responsáveis por ela. Então o Senhor, ao passo que está me dando essa incumbência desta igreja, Ele também está confiando essa incumbência a mim e a você lá dentro da nossa casa. Amém. Glória a Deus. Agora eu tenho que achar onde eu parei. Diante disso, é por isso que é bom ser corpo, né? Alguns ajustes serão necessários para que cada área da igreja esteja voltada para essa construção. Famílias estruturadas na palavra e vivendo em unidade. Amém. Que encontremos o equilíbrio e que não venhamos desguarnecer a igreja local, mas que as famílias sejam contempladas e privilegiadas. Amém. Porque, irmãos, hoje o que nós vemos é o seguinte: a igreja, ela está sendo privilegiada e contemplada pelas famílias, mas a gente quer ir pouco a pouco. Isso não vai acontecer segunda-feira, amém, irmãos? Amém. Nós queremos ir pouco a pouco, nivelando isso, onde o privilégio da igreja, o privilégio da família encontrem um equilíbrio. E talvez o Senhor nos leve a fazer isso. Mas nós vamos pouco a pouco fazendo esses ajustes. Então, as mudanças decorrentes daqui para frente não significam que elas serão assertivas já na primeira mudança. Mas eu quero pedir autorização da igreja para que a gente vá adequando. Algumas coisas podem não dar certo. Pastor, mas você não ouve a voz do Senhor que vai te direcionar e vai te fazer acertar em todas as coisas. A direção de Deus, ela passa pelo nosso coração. E o seu pastor pode se confundir. E a liderança da igreja que se reúne em conselho, eles podem se confundir também. Então nós contamos com a paciência também de toda a igreja, com os ajustes que a gente vai procurar fazer, mas a nossa intenção, o nosso foco é privilegiar a sua família. Amém. É levarmos de volta,
este olhar de paixão, de amor, de apreço pela nossa casa, pelo nosso lar, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos. Amém. Em nome de Jesus. Que encontrei. Assim, Deus começou a humanidade com um casal. Gênesis 2:24. Essa é a menor célula e é onde a unidade precisa acontecer primeiro, para que os filhos sejam agregados a ela. A partir daí, outros serão agregados: genros, noras, tios, sobrinhos, cunhados e a sogra, que não colocaram ali. Deus me livre de esquecer da sogra. Produção, arruma esse negócio. Sogros e sogras também serão agregados. Tem uns amém aí. Não senti muita firmeza. Até chegarmos a uma igreja que caminha para a unidade. Então, Deus começou a humanidade e Ele poderia ter criado tudo a partir só de uma pessoa, sem criar casal? Sim ou não? Sim. Deus é poderoso para fazer isso? Sim. Sim. Mas Ele criou um casal. E logo em seguida Ele disse que ambos eram uma só. Então a ideia de família, de unidade, é de Deus. Antes de você dizer sim ao seu amado, à sua amada, você disse sim à ideia de Deus, que é a unidade, que é a família. Você quis construir algo embasado em unidade e em família, e aí você encontrou a donzela ou o galão. E aí sim você disse sim. Com a espingarda do sogro apontada para sua cabeça, mas disse sim. Então, irmãos, nós precisamos voltar a esta essência a partir do casal. Então, nossos filhos, boa parte deles estão lá, e essa consciência precisa ser impregnada em mim, na minha esposa, para que todos nós sejamos referências, não só a eles. Ah, você vai fazer isso pelos seus filhos, então? Não. Ah, você vai fazer isso por vocês, casais? Não. Você vai fazer isso porque você foi criado para isso. Amém. Porque Deus tem algo na sua vida tão precioso que só vai dar certo a partir disso. Amém. Você não precisa apostar. Não é uma tentativa. Deus criou tudo perfeito, homem e mulher, para serem um só. A partir do momento que você aceitar essa realidade, essa verdade, e abraçar esta palavra, e se converter a sua esposa, não do jeito que ela poderia ser, mas do jeito que ela é. Se converter ao seu marido, não como você idealizou, mas como ele é. Resolver amar como é e falar: a gente é um, a gente vai trilhar esse caminho. Nós vamos ter ranhura, a gente vai ter, tempos de muita bênção, nós vamos ter também declínio, nós às vezes vamos passar por vários, mas a gente está junto. Amém. Então a glória de Deus será manifesta, sua imagem e semelhança será vista em nós. Amém. Glória a Deus. Mais adiante, chegamos ali. Sobe lá a produção. Sobe deles. No Novo Testamento, Jesus começa a sua igreja promovendo a unidade e dando a eles uma só visão, um só objetivo. Eles deviam permanecer juntos, aguardando o Espírito Santo. Atos 1:8. Então, Jesus começa a sua igreja com uma visão. Eles deviam permanecer juntos, aguardando o Espírito Santo. E lá em Atos 2,
você vai ler assim: estavam todos unânimes em oração. Ou seja, eles alcançaram a unidade. Então o Espírito foi derramado sobre toda a carne. E aconteceu aquela inauguração maravilhosa. Aquele estrondo que atraiu muitas pessoas para aquele lugar, e com uma pregação, por causa daquela unidade, tudo começou naquela unidade. 3.000 almas, 3.000 homens foram agregados de uma só vez à igreja. Porque eles buscaram a unidade. Deus inaugura a humanidade com unidade. Jesus inaugura a igreja com unidade. E depois ela persevera na unidade. Estavam todos juntos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. Tinham tanto em comum que até as finanças deles eram uma só. Pode pular essa parte. Tá? Ninguém vai administrar nada. Você que dê conta das suas finanças aí com a sua família. Já temos muita coisa para fazer. Tá? Ali foi o início da igreja, era necessário isso. Agora Deus te constituiu homem de Deus, sacerdote do seu lar. Você administre bem a sua família, os recursos que Ele tem trazido para você e para os seus. Amém. Mas eles estavam unânimes, e a palavra de Deus diz que a cada dia o Senhor nos acrescentava aqueles que iam sendo salvos a partir da unidade. Glória a Deus por isso. De igual forma, creio que o Senhor está nos juntando e nos ensinando a olhar para um mesmo lugar, a família. Mediante isso, vamos coordenar esta parte do corpo, esta igreja, não simplesmente para que esteja em movimento, mas para que se mova numa mesma direção. Nós temos visto movimento na igreja do Senhor, mas é como se o corpo de Cristo estivesse descoordenado, cada membro se movendo por si mesmo. Imagine aí, alguém totalmente desengonçado, porque não tem uma direção. Qual que é o objetivo de nós trazermos esta visão, uma mesma visão? Nós precisamos olhar para o mesmo lugar, a fim de irmos olhando nessa direção. E é por isso que temporariamente você vai ver essa águia, porque a águia fala de visão. Temporariamente, porque daqui a pouco essa águia vai virar uma família de águias. Para a gente sempre se lembrar do que é primordial para Deus, e o que é primordial para Deus é primordial para nós. Deus está formando uma família. É por isso que a igreja é chamada de noiva. Noiva não tem a ver com empreendimento, não tem a ver com qualquer outra realidade, mas é uma preparação para a família. Nós estamos sendo agregados à família de Deus. A família de Deus, Deus Pai. Pai é nomenclatura do quê? Da onde vem Pai? Da empresa? Ah, o meu pai lá na empresa, é isso? Da onde vem Pai? Família. Filho? Família. Família. E o seu Espírito Santo é a família de Deus. Agora vai entrar uma nova pessoa para a família, é a noiva. E onde essa noiva vai ser adornada, preparada, amada, perfumada? É lá dentro de casa. E aí quando nós nos reunimos aqui, vai ser um cheiro. Vai ser um cheiro agradável. De unidade. Porque se eu aprendi a amar a minha família como se deve, eu dei o primeiro passo para amar os meus irmãos, para amar a noiva do Senhor. Nisso
isso vemos que a unidade não é algo pronto, mas a desenvolveremos enquanto fazemos a obra de Deus em nossa cidade, equipando e ajudando na reestruturação das famílias. Esta é uma visão não apenas para dentro da igreja, mas que bom, irmãos, que esta igreja venha a ser conhecida como uma igreja familiar. Amém. Onde as famílias podem, que estão sofrendo, estão desestruturadas, podem ter na sua família uma referência. Amém. Talvez você diga assim, mas a minha família ela não é completa, está faltando um pai, ou está faltando a mãe, ou está faltando filhos. Independente disso, você faz parte da família de Deus. Amém. Quando você olhar para a genealogia de Jesus, quer seja descrita em Mateus, quer seja descrita em Lucas, da parte de José e da parte de Maria, você não vai ver ali uma família perfeita. Jesus escolhe nascer dentro de uma família onde existe todo tipo de gente. Enganadores, mentirosos, assassinos. Mas melhor dizendo, Amém. enganadores, porque à medida que a história foi avançando, o Senhor foi transformando essas vidas. Amém. Então a história da família de Deus não é uma história de pessoas perfeitas, e Jesus não escolhe uma família perfeita para ele nascer, mas uma família que pode ser transformada. Amém. Uma família de pessoas que querem ser transformadas, que querem gastar suas vidas para isso. Amém. Pessoas que não apenas querem extrair o melhor de dentro da sua casa, mas querem levar o melhor de si para dentro da sua casa. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Efésios 4:3, se você quiser grifar esse versículo. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Façam todo o esforço. Se esforce significa que não vai ser fácil. Para conservar a unidade do Espírito, é o Espírito que vai fazer essa obra em nós. Amém. É Ele, pelo vínculo da paz, ou seja, no que depender de você, no que depender de mim, tenham paz com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Meu irmão, eu quero aqui de todo o coração colocar-me à disposição sua, se algo você não entendeu, se algo te perturbou nisso que nós compartilhamos, te perturbou de maneira negativa, que eu espero de todo o meu coração que tenha te perturbado de maneira positiva. Amém. Você entra em contato comigo, que você me aborde, a gente vai tomar um café, ou a gente vai conversar pelo WhatsApp, para que isso que Deus tem inflamado os nossos corações, chegou ao meu coração, o coração da pastora Fran, e começou já a inflamar o coração da nossa liderança. Para que nós pudéssemos redigir isso que nós lemos aqui para vocês. Foram quase 6 litros de café. Nossa reunião de liderança, o pessoal estava até meio assim, cara. Meu Deus, é isso mesmo. Com todo o carinho, com todo o apreço, pensando nisso.
pensando em como nós podemos melhorar a vida das famílias que fazem parte do contexto da igreja. Então, ore a respeito, pega essa carta. Essa carta é um documento não de um compromisso do pastor Wesley com você apenas, mas tem que ser um compromisso nosso. Eu não estou aqui dizendo que eu vou resolver os seus problemas familiares, longe de mim. Pode me despedir agora. Tá? Mas, se esse desejo de lutar, de fazer da sua família uma família cada vez melhor, cada vez mais unânime, esse desejo de diminuir com as coisas, com as atividades, para focar mais dentro da sua casa, está pegando o seu coração aí, saiba que não são palavras do pastor Wesley, sabe que não é a questão da carta, ou o esforço apenas da liderança aqui da igreja. É o Espírito Santo que está movendo. Amém. Se você deseja estar conosco nesse tempo, é isso que a gente quer perceber. É isso que a gente quer orar. Sabe? Então, não estranhe as nossas pregações voltadas a isso. Não estranhe alguma coisa mudar aqui dentro por causa disso. A estrutura do culto, horários, sabe? A gente não quer fazer nada abrupto, nada brusco, tudo de uma vez. Como eu falei, nós vamos passo a passo, nos moldando. E aí você vai entendendo, isso aqui está sendo feito pensando na minha família. Como eu disse, eu não estou abrindo mão de você, que agora você não venha mais para a igreja, você vai e fica na sua casa. Mas imagine, meus irmãos, se de fato a teoria da conspiração que diz que a pandemia foi apenas um ensaio, talvez nós tenhamos que enfrentar algo do tipo novamente. E nós não podemos nos conformar em passar por algo semelhante, onde as famílias dentro de casa, cada um está num cômodo na frente de uma tela. Não conseguem se falar, não têm relacionamento, não conseguem desenvolver comunhão. Quantos divórcios aconteceram pós-pandemia? Quantas famílias se desfizeram no meio da pandemia porque um não suportava mais olhar para a cara do outro, porque um fugia para o trabalho em dias comuns. Mas agora eu tenho que ficar dentro de casa com essa mulher. E agora eu tenho que ficar dentro de casa com essas crianças e não vou para a escola. O tom é de brincadeira para descontrair, mas é muito sério. E se acontece algo desse tipo? E não esse é só um adendo aqui, meus irmãos. Mas e Jesus voltando, eu e você vamos dar conta da nossa família. E a trombeta pode soar agora. E o que nós vamos apresentar ao Senhor? Amém? Estamos entendendo? Amém. Portanto, não é um compromisso meu contigo, que eu vou e nós aqui da liderança vamos resolver questões dentro da sua casa, não. Mas nós queremos que a igreja seja apoio, seja suporte, dê subsídio cada vez mais para a família. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu quero agradecer aos músicos que se prepararam com as músicas, mas nós não vamos ter música hoje. Que os músicos fiquem aí. E se você não está perto da sua família, se mova até ela, sente-se junto a ela, para a gente cear junto. Antes dos diáconos entrarem, incline a sua cabeça, vamos orar? Produção, põe a carta novamente para nós, fazendo favor. Eu gostaria que você estendesse de forma simbólica a sua mão para essa visão que é a carta.
E você que já entendeu e você que já está com o seu coração nisso, você possa concordar com esse gesto, com aquilo que está escrito aqui. E com essa oração que nós vamos fazer. Pai, nós entregamos diante de Ti. Senhor, aqui não são apenas palavras. Através dessas palavras, uma visão está chegando. Se nós queremos um novo tempo, nós devemos entender que nós devemos olhar numa mesma direção. E o Senhor sempre, desde o princípio do mundo e desde o princípio da igreja, o Senhor tem olhado para a unidade, tem olhado para a família. Assim, Senhor, nós queremos olhar para onde o Senhor está olhando. Nós queremos amar aquilo que o Senhor ama. Nós queremos nos esforçar e dedicar a nossa vida para que aquilo que o Senhor se esforçou e dedicou a sua vida, e entregou a sua vida, para fazer de nós sua família. Como seremos uma família do Senhor que, ó Deus, corresponda a Ti, se nós não somos família dentro da nossa própria casa? Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos a família que o Senhor sonhou. Amado Espírito Santo, nós abrimos nosso coração para sermos a família que o Senhor sonhou. Na menor célula entre os casais, se estendendo para os filhos, se estendendo para os familiares, para os amigos, se estendendo, Senhor, para dentro dessa comunidade cristã que se reúne aqui no Jardim América, se estendendo para fora dessas quatro paredes, alcançando os amigos do trabalho, alcançando, Senhor, toda a cidade de Maringá, uma cidade familiar que agrada aos olhos e ao coração do Senhor. Nós sabemos que essa, Senhor, é uma missão difícil e nós somos pequenos, como a leitura que o pastor Everton fez na vida de Salomão. Ele se viu pequeno diante dos desafios, nós também nos enxergamos assim. Por isso a nossa dependência e humildade do Senhor. Consagramos essa visão, Pai, entregando ela nas suas mãos. Pai amado, e aqueles, ó Pai, que já entenderam, estão se comprometendo, que o Senhor continue a dar substância dentro de nós, para que não sejamos família apenas no nome, mas que de fato sejamos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.